Olá pessoal, chegamos aqui à nossa quinta aula do curso de Cartografia Temática com QGIS. Estamos ainda iniciando o curso, aprendendo as funções básicas de manipulação de feições e tabelas. E na aula de hoje nós vamos justamente criar colunas, criar campos na tabela de atributos de um shapefile e inserir algumas informações nessas colunas. Então nós estamos trabalhando com alguns dados vetoriais que nós estamos construindo em cima de uma imagem de satélite. Esse foi o objetivo dos dois últimos vídeos, o vídeo 3 e o vídeo 4. Quem não assistiu ainda, sugiro que volte aí na playlist, assista primeiro esses dois vídeos, para enfim a gente chegar nesse quinto vídeo, do nosso curso. Então vamos lá, eu estou aqui no QGIS com o projeto gerado na aula de número 4. Basicamente aqui nós vetorizamos algumas árvores, vetorizamos umas quadras aqui e vetorizamos algumas avenidas. E simplesmente criamos apenas os vetores, Fizemos algumas edições aqui, mas o nosso objetivo nesse momento agora é olhar para a tabela de atributos e vamos começar pelos atributos aqui das quadras, Pela tabela de atributos das quadras. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, acessar aqui as propriedades e a gente vê justamente isso aqui, Quando nós estávamos criando essa tabela de atributos, no momento em que criávamos o shapefile, a gente observava que ele pedia para a gente criar campos previamente. Nós não criamos, deixamos para criar no momento posterior. Pois bem, então o que é que nós vamos fazer? Cada quadra dessa aqui, ela tem um nome, um número. Aqui nós estamos simulando, não são dados reais, são dados simulados. Eu vou numerá-las simplesmente, tá bom? Criar aqui um código para cada uma dessas quadras. Então como é que nós vamos fazer isso? Primeiro a gente tem que colocar esse arquivo no modo de edição. Vamos selecionar essa função aqui de desenho, acessar aqui a tabela de atributos, e a gente percebe que quando coloca no modo de edição, é ativado aqui uma função, uma ferramentinha para nós criarmos novos campos. Então nós vamos criar esses campos. O primeiro elemento que nós vamos inserir aqui manualmente é um código para cada uma dessas quadras. Então eu vou chamar isso aqui de COD, COD de código. O tipo de dado que nós iremos inserir aqui é o dado do tipo número inteiro. Será um código de 3 dígitos que nós vamos inventar aqui. A ideia é só simular a criação de campos. Então, como vai ser um número inteiro composto de 3 dígitos, eu posso dizer que o comprimento dessa minha coluna, ou seja, a quantidade de caracteres que ela pode receber, é 3, porque serão 3 dígitos. E aí eu vou dar OK. Observe que agora é criado já uma nova coluna e eu posso iniciar o processo de inserção de dados. Vai ser meio que aleatório aqui mesmo, tá? Essa primeira aqui eu vou chamar o código de 100, vamos começar por 100, tá? Essa segunda aqui, aliás, eu vou selecionar aqui em ordem, tá? Essa aqui, na minha tabela de atributos, é a linha 6, eu vou chamar ela de 101. Esse outro polígono aqui, esse aqui é da linha 7, eu vou chamar de 102. E isso a gente vai fazer para todos os outros. E esse outro aqui é o 108. Então, feito isso, eu posso salvar aqui. Salvar essa edição. Salvei a edição. E agora eu tenho, associado a essa tabela de atributos, eu já tenho aqui os códigos. Se eu quiser visualizar esses códigos aqui, na tela, eu posso ativar o label, uma descrição.
Então eu vou acessar aqui as propriedades de quadra, que foi o arquivo que nós editamos. E aqui eu vou procurar a função label, ou rótulos, né? Tradução seria rótulos. Então aqui em rótulos eu tenho a única opção aqui de definir o tipo de rótulos que eu quero, né? Se eu quero rótulos sem rótulos, rótulos individuais, rótulos com regras, ou posso bloquear. Eu quero rótulos individuais, e aí quando eu acesso aqui rótulos individuais, ele pergunta qual é a coluna, né, da tabela de atributos que tem o rótulo que eu quero mostrar. E eu quero mostrar justamente o código, que foi aquele que nós acabamos de criar. Se eu selecionar a setinha aqui, eu só tenho duas informações na tabela de atributos. O ID e o COD, que foi o que nós acabamos de criar. Vou selecionar COD. Nós temos algumas funções aqui de edição, né? Nós podemos definir o tipo de texto, a fonte, o tamanho, né? O estilo. Enfim, eu vou colocar aqui 14. A gente pode definir também aqui uma personalização, colocar uma máscara, né? Enfim, você pode explorar isso aqui e ter algumas ideias para melhorar a representação gráfica do seu dado. Eu vou deixar só em texto, tamanho 14, e vou colocar aqui, como nós estamos sobrepostos a uma imagem de satélite, eu vou colocar aqui uma cor para ficar chamativo. Vou colocar branco. Acho que branco tá bom. E vou marcar aqui bold, né? Para colocar em negrito. Negrito aqui. Pronto. Aplico. E agora eu tenho, para cada quadra, eu tenho aqui o seu código específico. Uma coisa que nós poderíamos fazer também seria criar novas colunas aqui. Aí o princípio vai ser o mesmo, né? A gente poderia criar um novo campo, colocar, por exemplo, o número de casas por quadra, ou o número de residentes, enfim. Ou mesmo nós poderíamos criar uma coluna com a área, né? O tamanho de cada uma dessas quadras. E aí fica a critério, o procedimento é o mesmo. Mas vamos simular aqui criar uma área, né? Observe que nós precisamos calcular a área dessas quadras. Nós não temos essa informação a priori, mas como nós estamos dentro de um software de SIG e nós nos preocupamos em definir lá na primeira aula um sistema de referência projetado para esse projeto aqui, aliás, foi na terceira aula, né? Um sistema projetado, inclusive eu posso clicar aqui, só posicionar mesmo o mouse, né? Na parte inferior, eu vejo o código aqui, né? Se eu der um clique, eu identifico aqui o sistema projetado, ó. Nós fizemos isso, já definimos o sistema projetado lá no início, justamente para poder facilitar esse cálculo de área. Então, se eu quero calcular a área desses polígonos, é muito fácil, eu posso acessar aqui a tabela de atributos. E agora eu não vou mais criar uma coluna já antecipadamente. Eu vou direto aqui para a calculadora de campo. E aqui na calculadora de campo nós temos a opção de criar um novo campo, né, ou atualizar um campo existente. Como nós não temos nenhum campo de área ali ainda, criado previamente, vamos criá-lo agora. Eu vou dar o nome para esse campo de área, em área, underline M2, porque vai ser em metros quadrados. E agora, neste caso, como é um número real, vai ser em metros quadrados, eu vou tirar aqui do tipo de dado de número inteiro e vou colocar para número real, decimal. Aí ele pergunta para mim qual o tamanho, né, o comprimento do campo de saída. Eu estou colocando aqui, ele vem setado para 10 e a precisão 3. Né? Eu acho demais 10, né? Eu vou colocar só 5 aqui. Eu vou colocar apenas 1 como precisão. Aliás, 2 como precisão. Deixa 6 e 2, tá? Já que são áreas pequenas. Pronto, eu já defini aqui o nome do campo, o tipo de dado e o comprimento da coluna. Agora basta calcular a área. A área, nós já temos essas funções aqui disponíveis. Se a gente procurar aqui o nome geometria,
E nós temos várias opções de cálculos aqui para geometrias. E bem aqui, logo no começo, nós temos a funçãozinha aqui, né, $área. Então, só basta que eu dê um clique duplo, ele já vai me dar aqui o resultado dessa área em metro quadrado. Inclusive, eu já tenho aqui uma pré-visualização do resultado de saída. Como a gente vai calcular em metro quadrado mesmo, não precisa fazer mais nada. Se fosse em outra unidade, nós teríamos que fazer umas conversões de medidas, mas não é o caso agora. Então basta que eu dê OK e eu já tenho aqui os valores de cada um dessas quadras, os valores de área. Observe que nós construímos aqui informações na tabela de atributos diretamente a partir da geometria. Prontinho, então vamos simular agora aqui a criação de um campo do tipo texto. Eu vou criar aqui uma coluna e qual seria uma informação textual que poderia estar associado, né, a essas quadras. Vou colocar aqui estado de conservação, né, conservação de calçadas, por exemplo. Então vamos classificar esse estado de conservação em bom, ruim e péssimo. Vamos lá, então aqui vai receber tipo texto, o tamanho aqui vamos deixar 10 mesmo, e agora nós temos aqui o estado, né? Agora basta preencher aqui com o estado de conservação, aí eu vou simplesmente começar a preencher aqui de modo aleatório, bom, ruim, né? Aí você vai, bom de novo, péssimo. Você pode também copiar e colar, funciona também da mesma forma, né? Eu estou só simulando aqui, não tem... Então agora nós temos o estado de conservação das calçadas, né, das quadras já classificado. Finalizo, dou um save, e se eu quiser ver, ao invés do número do código da quadra, se eu quiser ver o estado de conservação aqui no texto, né, de modo textual aqui na área de visualização, basta que eu mude lá o rótulo, né, acessando as propriedades. E agora, como nós temos algumas informações a mais na tabela de atributos, quando eu selecionar aqui, ó, eu já tenho a área e o estado de conservação. Então basta que a gente aplique e aí já muda automaticamente aqui. Se você quiser ver a área, você pode marcar aqui a área no rótulo e você vai estar visualizando a área. E aí você pode usar esse mesmo entendimento para os pontos, como também para essas linhas, né? No caso aqui dos pontos, como se trata de árvore, nós poderíamos, por exemplo, criar campos aqui na tabela de atributos, ó, deixa eu criar aqui. Poderíamos criar alguns campos como a altura da árvore, e aí você ia lá e media. Isso seria um número real, não precisaria de 10, só precisaria de, no máximo, 3, com uma casa decimal, né? Seria uma informação importante. Qual seria outra informação, né? Espessura, botar espessura do tronco, né? Também um número real, aí você, né, também não precisaria disso tudo, acho que 3 caracteres era suficiente. Outra coisa, poderíamos definir aqui, podemos definir a espécie da árvore, que seria um dado do tipo texto, né, um pouquinho maior, porque tem alguns nomes de espécies que são bem grandes. Poderíamos criar uma outra aqui com idade da árvore, né? Você pode, que é um número inteiro. Nesse caso aqui só precisaria de 2 caracteres, né? Imaginando que ela teria no máximo 99 anos. Essas árvores são árvores jovens, tá? E poderíamos criar ainda um outro campo, data, poda
por exemplo, que é a data da última poda. E aí nós mudaríamos aqui a informação para a data. E aí ele vai receber aqui só informações no formato de data. Enfim, agora a gente pode criar uma série de informações aqui, né, de colunas, e alimentar esse banco de dados com essas informações, o que pode ser muito útil no trabalho futuro. E é assim que se faz, é uma coisa muito simples. Observem que nesse momento nós estamos trabalhando manualmente, criando manualmente as colunas, inserindo os valores manualmente, mas nos próximos vídeos a gente vai ter demonstrações de como fazer isso de modo mais automático, inclusive trabalhando com tabelas externas e só unindo essas tabelas aqui no SIG no momento apropriado. Então, o objetivo basicamente era esse, mostrar que é possível a gente criar colunas e inserir informações manuais. Como também é possível você deletar alguma informação aqui, né, da tabela, caso você queira. Por exemplo, a data, a idade, de repente você percebeu que essa coluna, a idade da árvore não é relevante, você pode, mantendo aqui ativado a função de adição, você pode usar essa outra opção aqui de excluir campo. E aí você seleciona o campo que quer excluir e ela some da sua tabela para sempre. Depois é só finalizar a edição, salvar, e aí você tem as informações todas disponíveis aqui nesse banco de dados. Então é assim que a gente trabalha de modo bem básico, mas porém eficiente, com informações em tabelas de atributos. A gente se vê na próxima aula.